Bom dia. No Café com Leite desta manhã eu converso com Fernanda Ronck, advogada, especialista em direito da saúde e direito médico. Vamos conhecer como funciona o direito para essas duas áreas, direito da saúde e direito médico. Vamos falar sobre a violência que os profissionais médicos estão recebendo atualmente. Tudo isso tratado no programa daqui a pouquinho. E o Café com Leite está começando agora. Muito bem, já de volta. No começo, na abertura, eu falei que eu conversaria com a Fernanda Ronck, advogada, especialista em direito da saúde e direito médico. Mas qual é o assunto a ser tratado com a doutora Fernanda Ronck? A violência que se instalou nos postos de saúde, nos PAs, nos hospitais, nas clínicas, nos atendimentos que são feitos aí. E óbvio, existem pessoas e pessoas. Nenhuma pessoa é igual a outra, nenhuma pessoa dispensa o mesmo tratamento a outra, ou nenhuma pessoa é igual a outra no sentido de aceitar qualquer condição, qualquer anormalidade, ou qualquer normalidade, não é? De receber uma notícia ruim, ou de receber um não, ou de receber um assunto assim, olha, a sua consulta foi remarcada para o dia tal. Tem pessoa que se revolta, fica violenta, ataca o médico. Quer dizer, existe violência nessa área. E não é coisa passada, não. Isso é mais recente, porque antigamente existia mais respeito, tanto com o médico, quanto com o policial, tanto com o padre. Hoje em dia ninguém respeita mais padre, ninguém respeita freira, ninguém respeita, às vezes, nem policial. E quanto mais um médico, então, as pessoas perderam a noção do que é respeito. Mas vamos conversar. Bom dia, Fernanda Ronck. Bom dia, é um prazer estar aqui hoje. Infelizmente, nós vivemos essa situação no país, principalmente diante do sistema de saúde precário. De violência. De violência, de agressão, de ameaça contra o médico e os demais profissionais de saúde. E a relação médico-paciente, ela é baseada na confiança e no respeito. Só que, em razão dessas condições precárias de saúde, o paciente ele acaba jogando em cima do médico as suas insatisfações. Certo. Quando se fala em violência, eu sempre digo, vou repetir hoje, que a idade chega para todos, Quem não quer ficar velho tem que morrer moço, Eu pretendo ficar velho, muito velho, Mas quando você fica mais velho, você tem mais experiência de vida e as coisas acontecem com você, diuturnamente, não é? No caso do meu primeiro filho, nós perdemos 2 filhos, Não chegaram a nascer, mas depois tivemos mais 2 e tal. No primeiro, que a minha esposa perdeu, em São Paulo nós estávamos ainda, eu cheguei no hospital com a minha esposa, e a minha esposa passando mal já, criança morta já, e queriam que ela, e ela com muitas dores, queria que ela fizesse a ficha para ser atendida, a ficha. Você já imagina o que é uma ficha num hospital, leva 40 minutos para você, até que atende, a pessoa vai lá, volta, vai lá atrás, toma um lanche, volta, fazer uma ficha para internar, para depois cuidar dela. Então isso faz 34 anos. Eu ameacei, olha só. Não sei se eu chegaria às vias de fato, mas eu ameacei. Isso há 34 anos, hein? Eu falei, olha, vamos fazer uma coisa, atenda a minha esposa, que eu faço a ficha, mas não queira que a minha esposa fique aqui fazendo ficha na situação
em que ela se encontra. Então, eu até entendo às vezes por que as pessoas reagem assim. Continua. Hoje, semanalmente, no estado do Espírito Santo, são pelo menos 12 médicos vítimas de agressão às vezes física ou ameaça. Quanto tempo? 12 médicos por semana. Semana? Por semana. Quer dizer, isso aí é uma coisa latente. Latente no país todo e inclusive aqui no estado. Perfeito. Em São Paulo mesmo, no ano de 2018, a Escola Paulista de Medicina, ela fez um estudo e em São Paulo, a cada 10 médicos, 7 sofrem violência. E esses números, segundo o Sindicato dos Médicos, é equiparado aqui no estado. Mas agora, sofrem algum tipo de violência, mas com razão ou sem razão? Nunca violência é certa, nunca, lógico, né? Mas o que eu digo assim, com motivo ou sem motivo? Como é que funciona isso aí? Geralmente é justamente por conta dessa demora de atendimento, da superlotação. Então, o médico ele é vítima do sistema de saúde. Também, como Também, a própria assim pessoa... como o paciente, exatamente. E o Código de Ética Médica, ele prevê, dentre os princípios fundamentais, o da autonomia da vontade do profissional. Então, o profissional ele não é obrigado a atender aquele que ele não deseja. E isso, muitas vezes, as pessoas não têm conhecimento. Isso é no código deles, tal. No Código de Ética Médica, ele não tem essa obrigação, a não ser em situações excepcionais, certo. Que são as de urgência e emergência, situações em que vão causar... Risco de morte, né? Dano, risco de morte, vão causar algum dano ao paciente, ou quando não tem nenhum profissional para substituí-lo. Tem um artigo no Código de Ética Médica, que hoje é o atual artigo 36. Sim. Ele veda ao médico abandonar o paciente. Certo. Mas o parágrafo 1º dele, ele prevê essa possibilidade de encaminhar o paciente para outro profissional quando Sim. esse relacionamento não está bom. Entendi. Então, o profissional em situação de ameaça ou de agressão, ele não vai ter obrigatoriamente que prestar aquele atendimento, a não ser nessas situações de risco de morte, é claro. Lógico, ninguém quer ali que a pessoa sofra mais do que já está sofrendo. Então, mesmo que ele não queira, numa situação de urgência, ele vai atender e depois ele tem o direito de encaminhá-lo, né? Encaminhar, exatamente. A maioria dos médicos acaba não registrando essas ocorrências. E isso... Aceitam, né? Aceitam, tem receio, a correria do dia a dia, né, do profissional também. Você ir até a delegacia para realizar um boletim de ocorrência, em caso de agressão física, realizar um exame de corpo de delito, tudo isso leva tempo. E a vida do médico geralmente é corrida. Leva tempo e também expõe muito, né? Expõe, gera uma angústia, uma aflição. Isso. Mas isso deve ser levado, né, à delegacia. Você acha que deve? Lógico que deve. Quer dizer, o médico não deve ficar passivo, então? De forma alguma. Aconteceu, registra. Tem que registrar, porque senão ele fomenta o ato de violência futuro. E isso acaba não sendo visto com o rigor necessário. Então, o que é ideal para um médico quando ele sofre uma ameaça ou uma agressão? Primeiro, ele se dirigir à delegacia mais próxima para realizar o boletim de ocorrência. Perfeito. Em caso de ameaça, esse registro do boletim pode ser online. Não precisa ser físico na delegacia. Entendi. Mas em caso de agressão física, por ter a necessidade do exame de corpo de delito, ele deve se dirigir a uma delegacia. É como se fosse uma mulher que sofre uma violência doméstica. Sim. Se ela não fizer esse boletim, faz de conta que o marido dela é um anjo. Sim. Então, o médico tem que fazer isso aí. Tem que fazer, ele tem que anotar os dados do paciente agressor, inclusive de testemunhas, para ter como prova e cientificar isso no boletim de ocorrência. Muito ele bom. tem que escrever uma informação para o diretor clínico e técnico do hospital, para eles terem conhecimento do fato, e encaminhar esse paciente para outro profissional, se não for condição de urgência e emergência. E nesse encaminhamento, né, ele deve constar todas as informações clínicas para se dar continuidade ao tratamento, para o paciente, né, não ser prejudicado. Sim. Quando eu disse que você é especialista em direito da saúde e do direito médico, o que engloba isso aqui, hein, Fernanda?
O direito da saúde, ele vai englobar, no meu caso, eu atuo no direito da saúde suplementar, na maioria das vezes, Sim. E atuo no direito médico. Isso vai englobar todas as demandas que dizem respeito à saúde, demanda relativa a procedimentos, exames, alegações. Não é só para o médico, para o paciente também. Mas a minha atuação, até bom assim, a gente Sim. contar talvez essa parte, porque eu atuo médico, plano de saúde. Ah, Por quê? você atua Por médico, quê? plano de saúde. Porque, na minha visão, se eu atuar tanto para o consumidor, para o paciente, quanto o Fica médico, vai ter um incoerente, conflito, né? Porque ao mesmo tempo eu estou lá defendendo o profissional e aí eu entro contra o colega dele. Então, Eu entendi, não atuo. Mas veja bem, quando você defende médico e planos de saúde, para não haver incoerência, então, não é isso? Eu tenho um caso em que eu atuei pelo lado do paciente, né? Certo. Contra um hospital, contra um plano de saúde e contra 2 médicos. Então, eu teria você do lado oposto. Do lado oposto. Ah, entendi. Você iria defender o lado da empresa e o lado do médico, Isso. não é isso mesmo? Isso. Porque pode acontecer de um paciente estar reclamando uma coisa indevida, Muitas vezes, abusiva. E muitas vezes a falta de conhecimento técnico, científico, leva ao paciente a imaginar que houve uma conduta irregular. Perfeito. Quando não houve, porque o organismo, ele tem condições individuais, né? Então, a medicina, ela não é matemática. É verdade. Então, e as minhas condições podem ser diferentes da sua. Exatamente. Ou da de outro paciente. Por isso que é muito importante o médico ter um termo de consentimento informado, né, em relação aos procedimentos, para que o paciente tenha a informação exata, clara, relativa ao procedimento que vai realizar, que ele saiba os riscos. Tem que ter isso aí. Sim, tem que ter, porque caso não haja uma informação, vai estar, o médico ele vai estar fazendo algum procedimento sem estar sabendo tudo aquilo que deveria ser feito, não é? Exatamente. Quer dizer, as informações têm que ser prestadas completas, é isso mesmo? Tem que ser prestadas de maneira clara e o paciente ele tem que ter noção dos riscos do procedimento que ele está sendo submetido. Com certeza. Não só para um lado, também como para o outro, né? Daqui a pouquinho, rápido intervalo, eu volto a conversar com Fernanda Ronck, advogada, especialista em direito médico e direito da saúde.